Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você que está conectado com este vídeo. Mais uma vez nós temos o privilégio e a alegria de meditar na Palavra de Deus. E vamos fazê-lo agora em Mateus capítulo 17, versículos de 24 até o 27. A Palavra de Deus, nesse texto, diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Minha gente, as leis de Moisés eram o ordenamento jurídico da nação de Israel. As leis de Moisés abarcavam ou contemplavam o direito constitucional, o direito penal, o direito civil, o direito trabalhista, o direito tributário, o direito comercial e, enfim, tudo aquilo que envolvia a vida de um povo em sociedade. Mas, além disso, as leis cerimoniais inseridas nesse ordenamento jurídico disciplinava ainda a vida espiritual do povo lá no Antigo Testamento. O tributo que nós acabamos de ler aqui não faz parte das leis de Moisés. Há quem diga que, na realidade, é uma interpretação de Êxodo, capítulo 30, versículos de 13 ao 16. Mas lá em Êxodo 30, 16, embora seja semelhante ao que acontece com esse imposto do tributo ao templo, na realidade lá se tratava do resgate da alma de todo moço que completava a maioridade após seus 20 anos. Mas outros dizem que esse texto de Mateus foi uma adaptação daquele, e outros acham que na realidade fora criado especificamente para a manutenção do templo. E então esta corrente, que é a mais aceita, acredita-se que foi criado esse tributo ao templo, ou para a manutenção do templo, fora criado mais ou menos no ano 20 a.C., na época do rei Herodes o Grande, quando foi construído este templo. O Império Romano, percebendo a potência econômica que eram os judeus para o Império Romano e percebendo que a coesão dessa nação girava em torno do templo, e percebeu ainda que esse povo era unido através da fé, uma vez que essa fé era sustentada pelo templo. Assim, abriu uma exceção entre as nações que compunham o Império Romano e permitiu que os judeus criassem esse imposto para a manutenção do templo. Mas seja como for, o imposto trata-se de um tributo de 2 dracmas, chamado didracma também, que era pago por todo judeu do sexo masculino após os seus 20 anos de idade. Todos deveriam pagar esse tributo, era uma obrigação. E num certo dia, voltando de uma missão, chegaram a Cafarnaum, onde inclusive Pedro morava e onde Jesus Cristo abriu uma sede do seu ministério terreno. E chegando a Cafarnaum, Jesus entrou na casa, Pedro ficou lá fora e foi abordado
pelos coletores de impostos ou de tributos do templo. E lá eles chegaram e questionaram Pedro: o mestre não paga esse tributo? Pedro disse sim. E quando Pedro foi entrando, Jesus Cristo já sabia todo o conteúdo da conversa que Pedro tivera lá fora com os coletores, e Jesus já antecipou e disse: Simão, que te parece? Ou seja, qual o teu parecer? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo ou censo, como era chamado também? Dos filhos ou dos alheios? Pedro disse: dos alheios. Jesus disse: logo, os filhos estão livres ou estão isentos dele. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, você abre a boca dele e encontrarás um estáter. Tira o estáter da boca do peixe e paga o imposto por mim e por ti. O estáter equivalia a 4 dias de serviço. Como todo judeu do sexo masculino tinha a obrigação de pagar 2 dracmas ou 1 de dracma, que correspondia na realidade a 2 dias de serviço. Lembrando que naquela época a economia era agrícola pastoril. Eram 2 dias de serviço de um homem do campo naquela ocasião. Então você vai e pega esse estáter, que equivale a nossa dívida, entre aspas, do tributo, e paga por mim e por ti. E Pedro foi e fez como Jesus tinha mandado, e funcionou, deu certo. Pedro jogou o anzol, pegou o peixe, abriu a boca do peixe, encontrou o estáter, como Jesus tinha dito, no valor exato, e foi e pagou o imposto de Jesus e o dele. Amém, minha gente? Parece esquisito, né? Mas é milagre mesmo, foi exatamente isso que aconteceu. E entre tantas lições que tem nesse texto aqui, eu separei só 3 para uma aplicação, para a edificação da nossa vida espiritual. A primeira dessas 3 lições é a lição do pacificador. Jesus já havia ensinado no Sermão das Bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5 e versículo 9, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Então Jesus não devia esse imposto. Por quê? Porque Jesus é filho de Deus, filho do dono do templo, filho do dono daquela casa. Ele é o filho único de Deus, e Pedro era filho por adoção, como diz a palavra de Deus lá em Romanos, pela fé em Jesus Cristo. Pedro também foi adotado pela fé em Jesus Cristo. E João 1, 11 e 12 diz que Jesus veio para que eram os seus, os judeus, porém os seus não receberam. Mas a tantos quantos os receberem, deu-lhes o poder de serem feitos, ou serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Pedro cria em Jesus. Então Pedro era chamado de filho de Deus, porque de fato ele era. Então Jesus disse: nós não devemos esse imposto, mas não vamos criar confusão. Nós temos um espírito pacificador e não vamos escandalizá-los deixando de pagar o imposto, para que eles não fiquem escandalizados, até porque eles ainda não compreendem a profusão da minha missão redentora aqui na terra. Não vão acreditar que nós, você e eu, somos filhos de Deus, eu, o unigênito de Deus, o único gerado, e você por adoção. Eles vão ficar escandalizados e não vamos criar confusão com eles. Então você vai e pega o peixe, e você vai encontrar esse estáter no valor equivalente do tributo, e paga por mim e por ti. Pedro foi e encontrou do jeitinho que Jesus falou. Então fica para nós a lição do pacificador. E Paulo também ensinou sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 7, dizendo que é preferível o servo de Deus sofrer o dano, se necessário for, do que entrar em demanda judicial, principalmente um irmão na fé.
Então, pacificador é a lição que nós tiramos desse texto aqui como primeira lição. Jesus Cristo incentiva. Nós não devemos o imposto, Pedro, mas nós vamos pagar para manter a paz, para fugir da confusão e para não escandalizá-los. Então, pague o imposto por mim e por ti. Minha gente, a truculência em nenhuma circunstância faz parte do espírito cristão. Amém, minha gente? E a segunda lição é a lição da obediência. É difícil acreditar que está no mar um peixe nadando com um estáter na boca, o valor exato de que eles precisavam para pagar o tributo de 2 pessoas, e que ele ia jogar o anzol, e entre os milhares de peixes existentes no mar da Galileia, exatamente esse peixe ia ser o primeiro a ser fisgado. E Pedro creu nisso, mesmo sendo difícil. Jesus quem mandou. Pedro cria em Jesus, tanto que o seguia. Então, Pedro creu, obedeceu, foi, fisgou o peixe, abriu a boca do peixe e lá estava o dinheiro no valor exato de que eles precisavam para pagar o tributo, melhor dizendo, de ambos, de Jesus e de Pedro. E assim o tributo foi pago. Quando Jesus manda, minha gente, é necessário obedecer. Dá certo, funciona. Precisamos crer em Jesus e obedecer. A fé em Jesus Cristo funciona. O Gilberto Gil já diz em uma de suas músicas, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Mas às vezes falha, porque dependendo em quem você crê, a fé vai falhar. Mas a fé em Jesus Cristo jamais vai falhar. Então, quando Jesus manda, ainda que seja absurdo a ordem de Jesus, funciona. Creia e vá na fé, porque funciona sempre. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Amém? E a terceira lição que eu queria aplicar na nossa vida é a lição do milagre da provisão de Deus na hora certa das nossas necessidades. Amém, minha gente? Quando Pedro entrou na casa, Jesus já adiantou sobre o conteúdo da prosa que ele tivera lá fora com os coletores de impostos. Então Jesus disse, olha, nós como somos filhos, não devemos esse imposto, mas nós não vamos caçar confusão e vamos pagar. E Jesus mandou então Pedro buscar o dinheiro lá no cofre. Olha, minha gente, que importante isso, né? Um cofrinho nadando no mar. É mole isso? Mas lá estava, Jesus mandou buscar o dinheiro no cofre dele, porque Jesus é Deus, e Deus é Senhor de todas as coisas. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então tudo que existe na face dessa terra, no céu, nos mares, em todos os lugares, pertence a Deus e por Deus é governado. Jesus é Deus, Jesus é onisciente, tem os mesmos atributos de Deus, mesmo esvaziando de sua glória. Mas ele permaneceu com os seus atributos limitados à adaptação de sua forma humana. Mas Jesus era onipotente, onipresente e onisciente. Então ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que lá no mar tinha um peixinho nadando com esse dinheiro. E Pedro acreditou nisso. Jesus mandou buscar o dinheiro no cofre, e o cofre estava lá no meio do mar com o valor exato da precisão. Só Jesus mesmo, minha gente, para saber uma coisa dessa, que tinha um peixe carregando o dinheiro que precisava. E Pedro foi nessa fé. E Pedro jogou o anzol no lugar certo, na frente do peixe certo, entre milhares de outros peixes. O peixe que estava com dinheiro na boca foi o que pegou o anzol de Pedro, e na primeira fisgada, Pedro tirou o cofrinho do meio do mar, abriu a boca do peixe, do cofrinho de Jesus, e lá estava o dinheiro necessário, e ele foi, então pagou o devido.
Então Jesus, minha gente, é Deus. Jesus tem o controle de todas as coisas, tem o controle da natureza e de tudo mais. Inclusive nesse mesmo mar, Jesus já tinha feito 2 milagres estupefatos no mar da Galileia, quando deu a tempestade no mar, e uma outra vez quando Jesus andou sobre as águas deste mesmo mar. E agora neste mesmo mar, Jesus faz esse milagre tremendo, fazendo com que o peixinho que pegou esse estáter, engoliu, estava engasgado com esse estáter, então servisse para pagar o tributo do templo. Jesus tem o controle de todas as coisas. E esse Jesus grande, poderoso, que é Deus, que sabe todas as coisas, é onisciente, sabe das coisas. Antes mesmo da gente pensar, ele já sabia que Pedro tinha conversado sobre esse assunto lá fora com os cobradores do tributo do templo. Ele já sabia, porque ele é onisciente. Ele já sabia que o peixinho estava lá no mar, porque ele é onisciente. E ele era um mestre de Pedro. Que companhia agradável, que companhia poderosa. Não vale a pena ter um mestre desse na nossa companhia 24 horas por dia? Não vale a pena? Você gostaria de ter um mestre desse do seu lado? Gostaria, né? E é possível. Jesus veio para nos dar a eterna salvação. E ele disse que se nós pregássemos o Evangelho e as pessoas crescem, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até acabar o mundo. Então, quando a gente convida Jesus como mestre amado, como nosso Salvador pessoal, como Senhor das nossas vidas, ele vem morar dentro do nosso coração. É só convidar que ele aceita o convite. Ele vem morar dentro do nosso coração e obedecer e crer nesse Jesus vale a pena, porque ele é o suprimento de todas as nossas necessidades na hora certa. A respeito dele, Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus supre as nossas necessidades materiais e, sobretudo, ele é o pão da vida que supre a fome da nossa alma e do nosso espírito. E com o sangue dele, ele nos purifica de todo pecado. Que Deus nos abençoe. Mas eu gostaria que você convidasse esse mestre para ser seu companheiro de viagem nesse mundo, e ele te levará depois dessa vida para o céu, onde você habitará para sempre com ele nas mansões celestiais. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, que esta mensagem possa encontrar guarida no coração das pessoas que acabaram de ouvir. Que o Teu Espírito Santo aplique-a de maneira profunda, fazendo com que as pessoas possam compreender que Jesus Cristo gosta de pessoas pacificadoras, porque Ele ensinou assim. Jesus quer que as pessoas o obedeçam para que elas sejam abençoadas. Jesus quer suprir todas as nossas necessidades. Que quem ouviu, meu Pai, tenha a sensibilidade de sentir o toque do Teu Espírito Santo, de convidar Jesus, esse mestre querido, para ser seu companheiro de viagem durante os dias de peregrinação nesse mundo. E que, querido Pai, esta mensagem também possa alcançar os corações de toda a nossa família, querido Deus. Peço também a bênção do Senhor sobre todos os servos de Jesus Cristo espalhados por toda a face da terra, e todos aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Amém. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo.